pessoal do aulad.com.br. Então hoje a aula de transporte celular, a gente já começou a falar da citologia, já falamos todas as partes que compõem a célula ali, a membrana, o citoplasma e o núcleo. Começamos um pouquinho de membrana e uma parte bem importante da membrana é esse transporte celular. Então a gente vai ver como que as substâncias entram nas nossas células, como é que elas vão fazer esse transporte por entre a membrana para que entre nutrientes para dentro da nossa célula. Então, espera aí um pouquinho, vai rodar a vinheta e a aula já começa. Beleza, pessoal? Então, o transporte celular, passagem de substâncias pela membrana, e esse transporte de passagens pela membrana, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser um transporte passivo ou um transporte ativo, tá? Transporte passivo e o transporte ativo, eles vão ter umas diferenças bem visíveis entre eles. O transporte passivo vai ser aquele transporte no qual eu tenho as substâncias passando naturalmente por entre a membrana plasmática. E no meu transporte ativo, eu vou ter que forçar essa passagem de substâncias pela membrana. Então vamos começar pelo transporte passivo. Transporte passivo, então, a gente diz que ele é a favor do gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? A gente já vai ver direitinho como é que funciona esse gradiente aí, tá? Gradiente de concentração vão ser as coisas passando naturalmente de um meio onde tem muito soluto para um meio onde tem pouco soluto, ou do meio onde tem muito solvente e para um meio onde tem pouco solvente. Ah, senhor, o que é soluto e solvente? Pessoal, soluto é a parte sólida de uma mistura, tá? São sais minerais, íons, tudo isso que está compondo uma mistura é a parte sólida de uma mistura. E a parte líquida é o solvente. Então a água, óleo, tudo isso vão ser as partes líquidas de uma mistura. Então esse transporte passivo vai estar passando tanto o sólido quanto o líquido, tanto o soluto quanto o solvente, por entre a membrana a favor do gradiente de concentração. Significa o que então? De um meio hipertônico para um meio hipotônico. Ai, Álvaro, o que é hipertônico e hipotônico? Hiper, muito. Então vai ser um local muito concentrado, tá? E o meio hipotônico vai ser com pouca concentração. Então aqui, ó, muito concentrado para um meio pouco concentrado. Como é que funciona isso? Pessoal, se tu entra, sei lá, em uma sala onde tem muita gente, tá tudo fechado, tu entrou numa sala onde tem muita gente, tá tudo fechado, tranca a porta, tranca a janela, tranca tudo, e tem um monte de gente ali dentro. Lá tem 50 pessoas num quadrado de 10 por 10. O que vai acontecer? Vai ter muita gente ali dentro, vai ter muito soluto. E se eu vou ter ali pouco o quê? Pouco ar. Vamos considerar esse ar sendo o nosso solvente. Então, a partir do momento que eu tiver uma abertura nessa sala, o que vai acontecer? Tu vai querer procurar o local onde tem mais ar, onde tem mais espaço para tu ficares. Então, tu vai querer sair, vai ir desse meio hipertônico, que é essa sala aí, para o meio hipotônico, que vai ser o local lá fora, onde tu vai estar mais tranquilo. Então, esse transporte passivo ele é a favor do gradiente de concentração e ele é sem gasto de energia. Ele ocorre naturalmente na célula. Feito? Tranquilo até aqui? Então, transporte passivo do meio hipertônico para o hipotônico. Sempre guarda aí, ó. Meio hipertônico é quando a gente está falando de soluto. Então, hipertônico é o soluto. Então, se eu no meio hipertônico eu tenho muito soluto e pouco solvente. No meio hipotônico eu tenho pouco soluto e muito solvente. Feito? A célula vai fazer esse transporte todo com que finalidade? Com a finalidade de deixar a célula, o meio interno da célula, isotônico com o meio externo. Ou seja, na mesma concentração. A tua célula está sempre procurando o equilíbrio. Então ela vai querer fazer esse transporte
transportando, passando substâncias do meio hipertônico para o meio hipotônico, a fim de deixar tanto o meio da célula interno quanto o meio externo em isotonia, ou seja, na mesma concentração, em equilíbrio. Tá? Todo esse processo ocorre sem gasto de energia. Tranquilo? Então, o transporte ativo, eu vou ter o quê? Vou ter a passagem de substância agora contra o gradiente de concentração. Então eu vou ter as substâncias indo ao contrário do que estavam indo antes. Então agora as minhas substâncias vão estar passando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então agora o soluto vai estar indo, por exemplo, de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Um local onde não tinha necessidade dele querer, onde ele estava tranquilo, onde ele tinha espaço, querendo ir para dentro do ônibus. É mais ou menos o que acontece contigo quando tu está entrando no ônibus, né? Tu tá lá na parada, tranquilo, não tem ninguém se esfregando em ti, tu tem o teu espaço e tu entra dentro daquele ônibus de manhã, abarrotado de gente, cheio de gente se esfregando, todo mundo fedendo a asa. Então tu está passando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tu tem que fazer, então, para esse tipo de transporte, gasto de energia. E a célula vai fazer esse gasto de energia aí na forma de ATP. Então a ATP é a molécula que vai gerar energia para a célula fazer esse transporte aí. Esse ATP é chamado de adenosina trifosfato. É simplesmente uma molécula energética que é gerada dentro da tua célula para fazer esse gasto de energia aí, para gerar energia para a tua célula, para ele fazer o transporte ativo. Então temos dois transportes, o passivo e o ativo. E agora vamos ver os exemplos que a gente tem, os tipos de transporte passivo e ativo para cada um deles. Então eu vou botar os passivos daquele lado ali, tá? E vamos explicar então os dois tipos de transporte passivo. Feito? Primeiro deles, a difusão. Então a difusão vai ser um transporte passivo e ele vai fazer de que forma? Vai ser o transporte do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ou seja, do local onde eu tenho muita concentração de soluto para o local onde eu tenho pouca concentração de soluto. Tá? Então, é importante tu saber o quê? Que a difusão vai ser a passagem desse soluto aí. E isso aqui tudo ocorre como? Sem gasto de energia. Tá? Então, não vou ter gasto nenhum, ocorre naturalmente na célula. Então, se a tua célula tem muito sal lá na corrente sanguínea, o que esse teu sal vai fazer? Ele vai começar a entrar dentro da tua célula. Tá? Então, vai ocorrer uma difusão. Então, eu tenho mais soluto no meio, por exemplo, o meio externo. Então, aqui está o soluto, ó. E aqui tem pouquinho soluto. Então, esse soluto vai começar a entrar para dentro da tua célula, passando pela membrana plasmática e entrando ali na célula. Então, a gente vai ter agora uma concentração em equilíbrio desses dois compostos, tanto do meio externo, do meio interno, quanto do meio externo da célula, tá? Então aqui é o desenho da membrana da célula e as substâncias. Num primeiro momento eu tenho esse meio hipertônico do lado de fora, depois esse meio externo vai ficar em equilíbrio porque entrou um pouco desse soluto para dentro da célula. Isso é um processo que ocorre naturalmente. O teu organismo não faz esforço, não gasta energia para fazer esse processo de difusão. Tranquilo? E esse processo de difusão ele pode ocorrer de duas formas. Pode ser um processo, uma difusão simples, e aí nessa difusão simples eu vou ter o quê? Exatamente o que eu te mostrei aqui nesse desenho. Os solutos, os íons, entrando para dentro da tua célula, naturalmente passando pelos poros da membrana. Tá? Pessoal, esses íons, tu lembra lá na aula de química, lá o Eduardo deve ter dito para ti, lá nas videoaulas, aulad.com.br, procura a aula lá, e aí ele vai te dizer o que é um íon, né? O íon é
Um átomo que tem carga, ele não é mais neutro, ele tem carga ou positiva ou negativa, então eu chamo de íon. Tá? E aí, esses íons, tu tem íons na tua circulação sanguínea e esses íons vão fazendo transporte de difusão para entrar dentro da tua célula. Além dessa difusão simples, eu tenho a difusão facilitada. E aí, a difusão facilitada vai ocorrer da seguinte forma. Vai entrar também os íons, tudo para dentro da tua célula, ou vai sair, isso aqui pode sair também, pode ser ao contrário, a tua célula pode estar cheia de íons e o teu meio externo lá, a tua corrente sanguínea é sem íons, isso vai sair por difusão. E aí, esse processo na difusão facilitada vai ocorrer com o auxílio das proteínas de membrana. Então, as proteínas que existem lá na membrana, que a gente viu na aula passada lá, falando de membrana plasmática, eles vão auxiliar essa passagem de substâncias na célula. Feito? Então, eles que vão fazer esse transporte de íons para dentro ou para fora da célula, dependendo da concentração do meio interno e do meio externo. E aí, essa difusão facilitada tem o auxílio das proteínas. Vou ter gasto de energia? Não, não tenho gasto de energia. As proteínas só fazem esse auxílio ali e não gastam energia nenhuma. Feito? Tranquilão? Então, facilitada, difusão simples, bem tranquilinho. Um outro tipo que a gente tem de transporte passivo, eu vou botar aqui nesse cantinho, vai ser o transporte passivo chamado de osmose. Na osmose, eu vou ter um processo que vai ser exatamente parecido com o da difusão. Só que agora eu vou ter a passagem de solvente. O líquido vai estar passando, não mais o soluto. E aí, na osmose, na maioria dos organismos, o que está passando então é a água. Porque a água, como a gente já viu lá na primeira videoaula lá de bioquímica, falando sobre a água, ela existe em grandes concentrações nos corpos de todos os seres vivos. Então, essa água, esse solvente é o que vai passar aqui na minha osmose. E aí eu te pergunto, vai ser do meio hipertônico para o meio hipotônico ou ao contrário? Ao contrário. Por quê? Porque agora eu vou ter do meio hipotônico para o meio hipertônico, que é onde eu tenho mais água, indo para o lugar onde eu tenho menos água. Então, o hipotônico tem pouco soluto e muito solvente. O hipertônico tem pouco solvente e muito soluto. Então, essa água vai passar para o meio hipertônico para dar uma diluída naquilo ali, dissolver um pouco aquelas substâncias ali. Tá? Então, a osmose vai ser esse caso quando eu vou ter o solvente passando, no caso a água, para o meio hipertônico. Continuo tendo um processo sem gasto de energia. Pessoal, é um transporte passivo, então não vai ter gasto de energia. Feito? E aí, um exemplo para essa osmose aí, a gente vai ter o caso da lesma. Né? O que tu faz quando tu encontra uma lesma lá no teu jardim? Bom, nós temos duas reações, né? Se você é uma menina, você olha a lesma, aí faz um nojinho, né? Ah! E procura o sal. Se tu é homem, não, né? Tu olha lá e vai direto no sal. Né? A mulher tem um segundinho do nojinho, né? Dá um nojinho e vai lá buscar o sal. Tu pega o sal e aí tu não tempera a salada na lesma. Né? Tu não joga uma pitadinha de sal na lesma, tu pega um monte de sal e joga em cima da lesma e fica olhando assim pra ela, com aquela maldade que tu tem no teu corpo, que eu não sei o que a lesma estava fazendo pra ti. Até agora eu não entendo o que a lesma faz de tão mal. Ela só deixa um rastrinho de gosma ali no chão, não faz mal nenhum. Mas tu tem raiva dela e aí tu fica olhando ela queimar, se queima, morre. Por que ela tá morrendo? Porque ela tá fazendo osmose. Tu jogou um meio hipertônico pra caramba em cima dela, jogou um monte de sal em cima dela e ela vai começar a fazer o quê? A desidratar, a perder água para aquele sal todo que tu jogou ali fora dela. E aí a lesma, aí tu fica pensando, ai, a lesma diminuiu de tamanho, ela era desse tamanho e ficou bem pequenininha. Sim, né? Quase 90% do corpo dela é água, então ela perdeu tudo que ela tinha de água para tentar sobreviver dissolvendo aquilo ali.
aquele sal que tu tinha jogado. Ai, porque burra, porque ela não segurou a água? Então, é osmose e é um transporte passivo, é sem gasto de energia, ele ocorre naturalmente. A lesma não tem escolha, ela vai se matar, porque a osmose vai estar fazendo isso naturalmente, vai estar perdendo água para diluir aquele monte de sal lá. Então aquele assassinato que tu faz lá com a lesma, agora tu sabe o nome do teu crime, osmose. Tá? Então bota aí de exemplo ó, da osmose, sal na lesma. Tá? E aí tu vai lembrar direitinho como é que é a osmose. Feito, queridão, queridona? Tudo beleza? Então, 3 processos aí que a gente vai ter no transporte passivo. A difusão, que pode ser simples, é um pouco mais lento, e a facilitada, que é mais rápido devido a essas proteínas da membrana, e a osmose, que daí vai ser o transporte, a passagem de solvente para o meio externo ou meio interno, dependendo da concentração. Todos eles transportes passivo e sem gasto de energia. Beleza? Então vamos lá agora falar de transporte ativo. Então vamos lá. Opa! Apagou tudo, tá tudo limpo. Vamos lá. Transporte então ativo. Feito? Pessoal, transporte ativo, ao contrário do que a gente estava vendo ali no transporte passivo, eu vou ter gasto de energia. Por quê? Porque esse transporte ativo ele ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então a substância que está em pouca concentração vai forçar a passagem, ou seja, vai ter gasto de energia e vai passar para um meio onde já tem muito dessa substância. Então, esse transporte ativo, a gente tem um exemplo que é bem importante, que é a bomba de sódio e potássio. Tá? Essa bomba de sódio e potássio, ela ocorre naturalmente no nosso organismo. Então, o sódio, Na, e o potássio, o K, ela ocorre no nosso organismo e ele é bem importante para fazer sinapses entre neurônios, várias reações, contrações musculares, todas elas vão depender dessa bomba de sódio e potássio. E eu vou tentar te explicar mais ou menos como é que ela funciona. Então a gente tem a nossa célula aqui, ó, a membrana celular e tal, e eu vou ter sódio em grande concentração fora da célula. Tá? Esse sódio é importante para quê? Para fazer controle osmótico da célula, para que entre ou saia a água da célula. Então esse Na, esse sódio, vai ser importante para isso. Então eu tenho um pouquinho de Na aqui dentro. Tá? Vou ter um pouquinho de Na ali dentro. Além desse sódio, eu tenho o potássio. E esse potássio existe pouco na nossa circulação ali. E bastante concentração desse potássio dentro da célula. Esse potássio vai ser importante para várias reações que acontecem dentro da célula. Respiração celular, várias coisas vão ter influência esse potássio aí. Então, naturalmente, a tua célula está nessa forma. Um monte de sódio aqui fora e um monte de potássio ali dentro. O que vai acontecer na bomba de sódio e potássio? Eu vou ter um transporte ativo hipotônico para o hipertônico. Ou seja, na minha membrana eu vou ter algumas proteínas que vão fazer o quê? Vão captar o sódio, o potássio que eu tenho aqui fora e vão jogar esse potássio para dentro da célula. E aí esse potássio então vai entrar aqui pela proteína, mais ou menos eles fazem um transporte de dois átomos de potássio para dentro da célula, então ele vai jogar isso aqui para dentro, vai ter gasto de ATP e a mesma proteína vai jogar esse sódio para fora, mais ou menos 3 átomos de sódio são jogados para fora da célula. Ou seja, eu tinha esse sódio aqui dentro e ele foi jogado para fora, do local onde ele estava em pouca concentração para um lugar onde já tinha um monte de sódio. Então eu vou ter também o gasto de ATP nesse processo. Então vai ser uma espécie de gangorra. Entrou 2 de potássio, entra, e nessa parte de fora aqui eu já tinha os 3 de sódio e vai para fora da célula. Esse processo de bomba de sódio e potássio, entrando os 2 átomos de potássio para dentro da célula e os 3 átomos de sódio para fora da célula, vai gerar uma despolarização na membrana. O que é isso? Vai mudar a carga, vai modificar a carga dessa membrana plasmática.
E aí, quando muda essa carga da membrana plasmática, ela deixa de estar naquele equilíbrio que estava antes. Despolariza a membrana e isso gera um impulso. Então isso é o que acontece no teu neurônio para passar um impulso nervoso, alguma reação para gerar uma contração muscular, ocorre essa despolarização na membrana, gera uma DDP, que vocês vão ver em física lá daqui a pouco com o Jean, com o Pikachu. E esse DDP é o que? É uma diferença de potencial. E aí quando gera essa diferença de potencial na membrana, vai permitir a passagem desse impulso nervoso. Feito? Então essa bomba de sódio e potássio é bem importante por causa desse processo de despolarização da membrana. Tá? E a concentração tanto do sódio e do potássio dentro da célula é importante para que ocorram reações. O sódio vai controlar então esse processo osmótico, entrada e saída de água, e o potássio vai estar ali dentro da célula para auxiliar algumas reações que a célula vai fazer, e a gente vai ver isso lá no citoplasma quando a gente começar a falar das organelas, mais aí na próxima aula. Feito, pessoal, foi um prazer imenso, espero que tenham entendido tudo direitinho, um prazer enorme, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula.